Graça e paz, queridos. Pai de Jesus, seja sobre a tua vida, amém? Quantos recebem aí? Graças a Deus por estarmos na presença dEle. De fato, nós estamos na presença do Senhor Jesus. Isso não tem preço. Na verdade, tem preço. Preço de sangue. Nós só estamos aqui. Nós só estamos com esse privilégio de estar na sua presença por causa do sangue que Ele derramou para nos perdoar de todos os nossos pecados, porque na nossa justiça jamais nós seríamos dignos de estar na tua presença, mas a sua justiça se fez justiça por nós. O sangue de Jesus nos lavou e nos purificou de todo pecado e nos condicionou a estarmos na presença dEle, porque Ele é santo. Amém? Diga comigo, Deus é santo. Ele é santo. Amém. Queridos, eu quero saudar também todos aqueles que estão nos assistindo aí pela internet. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu quero também saudar os irmãos lá em Bom Jesus, que certamente estão nos assistindo. Seja a bênção de Cristo sobre a vida de vocês. Que Deus possa, de fato, abençoá-los, em nome de Jesus. Eu quero também, antes de começar a dissertar a palavra, eu quero agradecer os irmãos que estiveram orando. Eu não sei se todos sabiam, mas a gente levou aí um período de uns 20 dias, numa batalha assim, muito forte, com meu irmão, um dos meus irmãos mais velho. Inclusive ele esteve aqui na minha ordenação, pastor Manuel, e alguns irmãos entraram nessa batalha comigo em oração. Papai do céu, aprove a Deus recolhê-lo, e a gente veio para cá, foi no final da semana passada. Papai do céu chamou ele para estar na glória. E eu quero assim agradecer os irmãos que estiveram orando, os irmãos também que prestaram as suas condolências, conosco, nos apoiaram, Eu pude presenciar alguns irmãos lá conosco, os pastores aqui estiveram conosco domingo passado, lá naquela cerimônia fúnebre. E eu me senti, de fato, abraçado. Então, eu quero aqui publicamente agradecer os irmãos, por esse abraço que recebemos. A gente se sente assim consolado pelo Espírito Santo. Papai do céu tem consolado os nossos corações, e a nossa vida é assim, ela não para, não para. Esse irmão assim muito precioso para a gente, um dos nossos irmãos mais velhos, e ele era alguém assim muito precioso, era um amigo, muito mais do que um irmão, um amigo, um companheiro, amigo, que cuidava de todos nós, Eu sou um dos mais novos, embora já esteja com bastante cabelo branco, mas ele era bem mais velho, e alguém assim muito precioso, um amigo. Não tem como descrever a amizade que a gente nutria, nesse tempo que Papai do Céu deu de vida para ele aqui. Então eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus. Eu estava aqui falando que a vida ministerial não para. Eu tenho um sobrinho que é filho dele, também pastor, e terminou de enterrar o pai domingo passado. Nessa semana ele já estava de volta, ele presidia Assembleia de Deus lá em São João de Meriti. E o menino já foi para lá no meio da semana, já arrumar a sua mudança, porque ele já foi ordenado para ir para outra cidade, por sinal lá perto da minha cidade, uma cidade chamada Cambuci. Ele vai presidir, vai pastorear a igreja lá. Então a vida ministerial é uma vida de muito trabalho, e o luto é muito rápido, E ele ligou para mim todo feliz, falando que ia lá para perto da minha cidade,
né, da onde a gente preside a igreja, e a gente está naquele misto, né? Porque o Senhor Jesus nos consola, enche o nosso coração de alegria. Às vezes as pessoas não entendem, né? Como é que vocês conseguem? Mas é o Espírito Santo que nos consola e que nos fortalece dia a dia. Amém? Queridos, Deus ele tem colocado o tema da nossa reflexão nessa noite. É um tema talvez bastante conhecido de alguns, mas eu creio que diante do tempo que nós estamos vivendo, a nível de país e também a nível de mundo, um tempo bastante tenebroso, um tempo bastante obscuro, eu penso que Papai do Céu, Ele quer conduzir a igreja não apenas para um tema, mas para uma prática de vida. O tema que nós vamos dissertar aqui é humilhação, mas é muito mais que um tema. Eu penso que Deus ele quer nos levar a muito mais do que entender um tema, mas a viver uma vida de humilhação. Era uma prática comum dos judeus, diante das adversidades, diante das perseguições, diante da dor. Era uma prática comum eles se humilharem com cinza sobre a cabeça ou rasgando as suas vestes. Era uma prática comum. Mas essa prática era uma sombra de algo que Deus, que é um princípio. Na verdade, humilhação é um princípio, é um mandamento de Deus. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus. E nesse tempo de muita dificuldade, de muitas vozes, de muita apreensão, porque nós não sabemos o que vai acontecer, há um alvoroço, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em especial na América Latina. Há um alvoroço. E muitas vezes nós não estamos com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja. O Espírito Santo, Deus tem um compromisso com a igreja nesse tempo. E nós muitas vezes nos preocupamos com as agendas que existem no mundo, nos governos. Se fala muito hoje da agenda da ONU 2030. E há uma preocupação com o avanço do comunismo, há uma preocupação com o desenrolar político de todo mundo, e até mesmo no Brasil. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma agenda muito bem definida, amém? Essa agenda está descrita no livro de Apocalipse. E nós não devemos nos enganar achando que o reino de Deus é aqui. Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Ele repreendeu a Pedro quando ele falou que ele ia para Jerusalém. E ali ele seria morto. E Pedro, de uma resposta muito carnal, ele foi repreendido por Jesus. Pedro, você não cogita das coisas do céu. Aparta de mim, Satanás. O reino de Deus não é nessa terra, amém? E nós devemos estar preparados para isso. E o caminho que Deus quer que nós trilhemos é o caminho da humilhação. Eu penso que a igreja precisa se humilhar. Eu penso que a igreja precisa estar aos pés de Jesus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, ou ligasse, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7.
Amém? Quantos acharam? Posso ler? Amém ou não? Esse amém está fraco. Amém ou não? Beleza, vou fazer igual Bira. Amém ou não amém? Amém sim, amém? Então vamos lá. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui está um princípio, aqui está um mandamento. O mandamento é humilhai-vos. E seguindo desse mandamento, há uma promessa. A exaltação. Deus, ele exalta aqueles que se humilham. E ele abate aqueles que se ensoberbecem. Então aqui tem um mandamento. E como se humilhar? Versículo 7 diz o seguinte: como que eu vou me humilhar? Como eu preciso me humilhar? E ele responde: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a humilhação. Esse é o caminho da humilhação. Bem, a humilhação é fruto de um posicionamento de todo aquele que reconhece a sua condição, a sua real condição. Quando eu entendo que eu estou angustiado, quando eu entendo que eu estou sendo perseguido, quando eu entendo que eu estou enfraquecido, eu preciso ter fé para me humilhar diante de Deus, para me reconhecer a real condição. A minha condição, qual é a minha condição? É fraco? É perseguido? É angustiado? Nós precisamos identificar a nossa real condição e nos humilhar, porque tem promessa. Tem promessa para quem se humilha, amém? Quantos querem a promessa de Deus aqui? Então é necessário que nós reconheçamos a nossa real condição e tenhamos uma atitude de humilhação diante de Deus, porque é mandamento. É um mandamento seguido de uma promessa. A humilhação também é um passo fundamental para alcançarmos o favor de Deus em nossas vidas. Não tem como alcançarmos o favor de Deus se não estivermos dispostos a nos humilhar. E a fé nos encaminha, a fé nos leva a um passo prático de humilhação. Assim como também era uma prática dos judeus, já falei aqui no início. Homens e mulheres piedosos têm essa prática. E a Bíblia nos classifica como uma igreja que tem que ser piedosa. Mateus 5, versículo 3 diz assim: bem-aventurado ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus é lugar de pessoas humildes, de pessoas que têm fé para se humilhar. A Bíblia, ela traz muitos exemplos de fé acompanhado de uma atitude de humilhação. Marcos 10, 46 e 52, não precisa abrir, conta a história de um cego chamado Bartimeu, que teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que os discípulos foram para Jericó, e quando os discípulos estavam saindo de Jericó juntamente com Jesus, se encontrava à beira do caminho um cego chamado Bartimeu. E aquele cego certamente conhecia esse princípio da humilhação, e ele de uma forma humilhante, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. Certamente aquele homem foi taxado como alguém louco, como alguém maluco, inconveniente, porque ele gritava publicamente. Mas aquilo ali era uma atitude de humilhação, porque ele entendia isso. E a fé daquele homem o conduziu a essa atitude, como diríamos hoje, uma gíria, uma atitude de pagar mico. Essa canção fala: farei o que for preciso para te ver, para atrair. E esse homem, ele se humilhou, fazendo o que foi preciso para atrair a atenção de Jesus, para atrair os olhares de Jesus sobre a vida dele. E ele começou a gritar. E Jesus, se aproximando dele, perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou: que eu torne a ver. Certamente aquele homem enxergava. E ele, de alguma forma, ele adquiriu uma cegueira. E aquele homem foi curado, recebeu o favor de Deus. Mas tem mais. Tem mais. A mulher do fluxo de sangue é outra história de alguém que se humilha para chamar a atenção de Jesus. Essa mulher sofreu durante 12 anos, gastando todos os seus bens, todos os seus recursos financeiros. E não foi só isso, porque a mulher que sofria, né, dessa hemorragia, ela era uma mulher, de repente, reclusa em sua própria casa, porque ela não podia viver em sociedade, porque ela é uma mulher considerada imunda, impura, e certamente era mal vista na sociedade. Mas essa mulher, ela rompeu com toda soberba, e rompeu no meio da multidão, e deu um jeito de se aproximar de Jesus, e tocar nas suas vestes. Uma atitude de humilhação. E isso foi o suficiente para chamar a atenção de Jesus. E Jesus falou: alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E os discípulos: mas mestre, a multidão te oprime, você diz que alguém te tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, mais uma vez, de uma atitude de humilhação, ela se aproxima: fui eu, Senhor, porque eu preciso de ti. E essa mulher alcança o favor de Deus, o favor de Jesus. E Jesus fala para ela: vai, mulher, a tua fé te salvou. Conta a história também de Zaqueu. Capítulo 19 de Lucas, de 1 a 10, conta a história de Zaqueu, o publicano. Alguém confrontado com a sua vida de pecado, com a sua vida fraudulenta. Ele era um homem fraudulento. Ele era um coletor de impostos. Ele era um publicano, coletor de impostos. E ele era fraudulento. Certamente ele confrontado, seu coração angustiado. E ele entendia que a vida dele era uma vida que não agradava a Deus. E ele, numa atitude de humilhação, ele era um homem de pequena estatura, como a Bíblia relata. Ele fez o que foi preciso. A Bíblia diz que ele subiu em uma árvore, um cipreste cheio de espinho. Certamente a humilhação dele, é possível que ele tenha furado algumas partes do seu corpo. Tudo para chamar a atenção de Jesus. Porque o favor de Deus na vida dele se resumia em perdão dos seus pecados. E de fato ele chamou a atenção de Jesus. Jesus vira para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa, ficar em tua casa. E Jesus adentrando na sua casa, Zaqueu confrontado pela sua vida fraudulenta, sua vida de pecado, ele se arrepende,
a ponto de devolver aquilo que ele havia roubado, Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa. É isso, humilhação. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês são essas atitudes descritas, atitude de humilhação. Queridos, eu creio que esse é o maior desafio nosso. Se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante das pessoas, muitas vezes. Dizer: eu preciso de ajuda. A humilhação, ela atrai os olhos de Deus sobre a nossa vida. A humilhação, ela atrai os olhos de Deus sobre a tua vida. E nós, como nação brasileira, como igreja no Brasil, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos rasgar as nossas vestes espirituais. Não é sair rasgando as nossas vestes, mas no sentido de humilhação. Nós precisamos colocar cinza na nossa cabeça. Isso é humilhação. Porque tempos difíceis estão vindo, estão chegando. E só vai suportar quem tiver uma vida de humilhação diante de Deus. Quem estiver disposto a se quebrantar na presença dele. Não há mais espaço. Não há mais espaço para corações soberbos. Para corações inteiros. Não há. Não há. Nós precisamos viver uma prática de provocação. Nós precisamos ser provocadores dos olhares de Deus. Uma prática de provocação, de humilhação. E não há forma mais especial para Deus dele ser provocado do que nos humilharmos diante dele. Jesus, queridos, ele não estabelece nenhum mandamento antes dele cumprir esse mandamento. Jesus cumpriu esse mandamento. Carta aos Filipenses, capítulo 2. Está dizendo ali que Jesus, ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se entregou. Antes a si mesmo se humilhou. Dando a sua vida por nós. Jesus praticou a humilhação. Jesus trilhou o caminho da humilhação. A pergunta é: estamos dispostos a trilhar o caminho da humilhação? Você está disposto a trilhar o caminho da humilhação? Jesus, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, assumiu a forma humana, sujeito às nossas dores, sujeito a todo tipo de humilhação, todo tipo de perseguição, sujeito a dores. A Bíblia diz que ele era homem de dor, porque ele assumiu a forma humana, ou seja, ele se humilhou. E não parou por aí, ele não só assumiu a forma humana, como ele se dispôs a morrer na cruz por nós, como ladrão. Porque só era pendurado na cruz, no madeiro, os piores marginais da época. E Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Foi crucificado como ladrão, rejeitado pelo povo. Isso é humilhação. Jesus, ele se dispôs, ele deu um exemplo, um grande exemplo de humilhação. A verdadeira fé, veja bem, a verdadeira fé nos arremete a uma atitude de humilhação. E isso chama a atenção de Deus. Como é que eu sei que alguém vive uma verdadeira fé? É quando ele está disposto a se humilhar. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa viver uma vida de humilhação. Precisa amar a Deus. Precisa dizer para Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou um fraco. Eu sou um miserável. Eu não sou nada, Senhor.
Eu sou apenas pó e cinza. Precisamos nos humilhar, queridos. A melhor coisa que tem é chamarmos a atenção de Deus. Dias atrás, eu estava lá em casa e toda essa pressão no país, e o Espírito Santo vai no meu ouvido, me sopra, vai para o quarto. E eu fui para o quarto, peguei o meu violão, só eu e Deus. Comecei a conversar com Deus, comecei a cantar para Ele. E o Espírito Santo vai como um vento, começa a soprar a sua palavra nos meus ouvidos. E eu comecei a orar e citar a palavra de Deus, os salmos de Deus. Comecei a citar e saí dali cheio de Deus, feliz com Deus. Prática de humilhação. Precisamos obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a entrar no nosso quarto, a trancar a nossa porta e a buscar o Senhor. É tempo de se humilhar. É tempo de fazer dos nossos quartos um lugar de oração, um lugar de busca. Porque os dias são difíceis. O tempo é difícil. A verdadeira fé nos arremete a essa atitude. E a atenção de Deus, queridos, se revela para nós no olhar de Cristo, um olhar de graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Nós somos frutos da graça do Senhor, do favor imerecido. Nós somos frutos da misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Em nós não há bem algum. Não há bem algum. Deus, ao ser provocado em forma de fé e humilhação, se levanta para nos perdoar, para nos libertar, para nos curar. Quantas feridas, né? Quanto pecado em nossas vidas, quanta enfermidade no nosso corpo. Ele quer restaurar a nossa sorte. Ele quer restaurar a tua sorte nessa noite. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te tocar nessa noite. Mas você precisa provocá-lo. Quantos estão dispostos a provocar o Senhor nessa noite aqui? Nós precisamos provocá-lo. Segunda Crônicas 7,14 diz, um versículo bem conhecido nosso: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa para quem se humilha. Mais uma vez, um mandamento seguido de uma promessa. Nós precisamos atrair o olhar de graça e misericórdia do Senhor sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. É possível que você esteja aqui nessa noite angustiado, porque precisa de uma resposta. Na sua casa, na sua família, na sua vida profissional. É possível. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. A aflição é inerente à nossa estadia aqui na terra. Faz parte. E o caminho que Deus quer nos dar é o caminho da humilhação. No livro de Joel, capítulo 1, conta a história do povo de Israel e o caminho que eles precisaram trilhar para que Deus restaurasse a sua sorte. Descreve o livro de Joel
um livro bem pequeno, mas descreve a condição, a calamidade instalada em Israel. E o profeta Joel, ele começa a descrever um campo assolado, uma terra de luto, né? A falta do cereal, o cereal destruído, a vide seca, a vide que se secou, as oliveiras que murcharam, ou seja, um cenário de miséria, um cenário de calamidade, um cenário caótico. O profeta descreve isso. Talvez nós poderíamos comparar o cenário dos dias do profeta Joel como o cenário que estamos vivendo hoje. Ele diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a madeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ele começa descrevendo a condição daquele povo, a condição do povo de Israel, mas ele chama o povo a um posicionamento de humilhação. E ele começa dizendo o seguinte: cingi-vos, capítulo 13, se alguém quiser ler em casa, não precisa ler aqui, diz assim: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar, vinde, ministro do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Aqui está descrito uma atitude de humilhação, um caminho de humilhação, para que aquela miséria, para que aquele povo fosse liberto, para que aquela nação fosse restaurada na sua integridade. E ele segue falando desse caminho. Joel capítulo 2, versículo 16 diz assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Choram os sacerdotes, ministros do Senhor. Humilhação. Nós precisamos chorar diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar, entrar por esse caminho. Isso é provocar Deus. Isso é bater na porta. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Isso é reconhecer o seu estado, o seu verdadeiro estado, a sua verdadeira condição. E isso faz com que alcancemos o favor de Deus na nossa vida. Quantos querem o favor de Deus aqui? Quantos querem? Mas não há outra forma, não há outro caminho. Não há outro caminho. E a resposta, queridos, existe uma resposta, existe uma promessa a toda essa provocação, a toda essa humilhação. Diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não mais entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Há uma promessa para aqueles que se humilham. Há uma promessa de restauração, há uma promessa de cura, há uma promessa de perdão, há uma promessa de vida, há uma promessa de derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nesse livro de Joel está descrita aqui uma das maiores promessas para a igreja na atualidade. Mas toda vitória, toda promessa, toda resposta de Deus
saiu em meio à adversidade. Aqui está descrito um tempo de adversidade, mas em meio à adversidade, em meio às dificuldades, tem resposta de Deus, amém? Querido, tem resposta de Deus na tua aflição, tem resposta de Deus na tua angústia, amém? Tem resposta de Deus em meio à tua dor, tem resposta. Tem resposta de Deus em meio ao luto. Tem resposta de Deus para você nessa noite, amém? Basta você se humilhar. Porque em tempo oportuno Ele vai nos exaltar. A promessa. E acontecerá depois. Depois de quê? Depois da aflição. Depois da dor. Depois da angústia. Tem uma promessa para você, tem uma promessa para mim. Que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém? Vossos velhos sonharão. Eu estou sonhando a beça. Estou sonhando a beça. É cumprimento da palavra. E alguns sonhos têm sido batata. Eu tenho até medo quando eu sonho. Principalmente nos últimos dias. Alguns sonhos bateram todos certos. Eu não sabia que Deus tinha me dado esse dom aí do sonho. Mas eu fico até com medo, porque às vezes são sonhos pesados à beça. Pesados à beça. Mas tem sido batata. Tem acontecido. Vocês estão até com medo, né? Deixa eu ver, olhar para alguém aqui, de repente eu vou gravar a tua fisionomia e vou sonhar com você. Quero não, né? Aí você tem que orar a Deus, Senhor, que Ele sonhe coisas boas a meu respeito. Aleluia. Então há uma promessa. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Há uma promessa. Então qual é a voz para a igreja nessa noite? Qual é a palavra? Humilhação. E o que é humilhação? É você se apresentar diante dele. Nu. Amém? Não estou falando literalmente não, tá, gente? Pô, Toninho, eu vou ter que entrar no quarto agora e me despir. Não é isso. Nu é você com transparência. É você chegar diante dele, Senhor, eu sou esse miserável aqui. Pecador. Soberbo. Angustiado, perseguido, medroso. É você se apresentar diante dele de fato, mostrando quem você é. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como. E chamar a atenção dele. E clamar mesmo. Tem hora que a gente tem que fazer como cego. Como Bartimeu. Filho de Davi. Será que Deus não sabia da situação dele? Será que Jesus não sabia? A Bíblia diz que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Mas por que Ele permite que nós abramos a nossa boca para clamar a Ele? Porque Ele está provando o nosso coração. Ele está provando o quanto nós estamos dispostos a nos humilhar. E muitas vezes nós precisamos gritar. Senhor, tem misericórdia de mim. Atende, Senhor Deus, o meu clamor. Muitas vezes, nós precisamos até mesmo fazer loucura. E a fé nos leva a essas loucuras. Precisamos subir monte. Precisamos ficar de joelho muitas vezes. Precisamos sair do nosso lugar. Precisamos fazer a propósito com Deus. Tudo isso é válido para chamar a atenção de Deus. Às vezes a gente cria um preconceito, né? Às vezes a gente encontra alguns irmãozinhos fazendo propósito. Estou fazendo um propósito 7 dias subindo ao monte. Mas às vezes a gente cria um preconceito. Pô, precisa isso? Meu irmão, é a fé, a tua fé. Se Deus colocar no meu coração, me instigar
a subir, sei lá, 21 dias no monte para orar por uma causa, eu vou fazer sem problema nenhum, não tem pecado nenhum nisso. Eu estou me humilhando diante de Deus. Nós temos que quebrar muitas vezes esses preconceitos que temos. Se tiver de dar um glória, eu tenho que dar glória. Abra a tua boca, glorifica a Deus, amém? Não é proibido dar glória a Deus. O que precisamos é chamar a atenção de Deus. O que precisamos é atrair o olhar de Jesus sobre a nossa vida. Conforme diz a canção, eu farei o que for preciso. Senhor, não posso deixar que o Senhor vá sem me perceber. A pergunta é, você vai deixar Jesus, você vai deixar a bênção de Deus nessa noite passar? Chame a atenção de Deus, queridos. Eu sei que você precisa de resposta na tua vida. Há pessoas aqui que precisam de resposta. E Deus tem resposta para você. Mas eu não sei o que Deus está pedindo para que você faça nessa noite. Mas se você está sendo tocado, eu vou fazer isso, faça! Faça! Chame a atenção dele. Coloque a tua fé em prática. É a tua fé. E a fé em prática, ela é determinante para que a gente possa alcançar o favor de Deus na nossa vida. Deus quer nos conduzir a essa atitude de fé. A esperança. A esperança, queridos. A esperança. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tem pessoas aqui que têm se humilhado diante de Deus. Há esperança para você. Você que tem se humilhado. Você que tem clamado a Deus por uma causa. Tem resposta para você. Há esperança. E você que precisa, sabe que precisa se humilhar diante dele. Há esperança para você também. Porque tem promessa para aqueles que se humilham. Deus, em tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Ele, em tempo oportuno, ter resposta para você. Ele vai trazer resposta para você. Mas permaneça. Bartimeu, é possível que ele tenha dado vários gritos. Eu não sei qual a distância que aquela mulher andou para atingir as vestes de Jesus. Eu não sei. Mas ela foi resiliente. Ela não abriu mão. Não abra mão disso. Eu queria que você se colocasse de pé. Papai do céu tem uma bênção para você nessa noite aqui. Amém? Quantos querem se humilhar na presença de Deus hoje? Deus quer nos chama hoje, nessa noite, à humilhação. Eu não vou fazer um apelo aqui, mas eu quero deixar você à vontade. Você e Deus. Vou dar apenas um caminho. Que aqui dá para fazer isso. A você, se você quiser sair do teu lugar, numa atitude de humilhação, se colocar de joelho aqui, você pode fazer isso. Vou deixar você bem à vontade. Quem quiser fazer isso. Quem quiser se humilhar diante dele e buscar resposta, chamar a atenção dele. Fato é que essa atitude de fé pode trazer uma resposta tremenda na tua vida. Essa atitude de fé pode te levar a alcançar o favor de Deus na tua vida. Queridos, eu preciso do favor de Deus. Eu preciso. E eu quero seguir nesse caminho de humilhação. Eu quero seguir. Então eu não preciso esperar música. Se você quiser fazer isso, pode sair do teu lugar. Mas se você de repente não quer se colocar de joelho,
Fique de pé. É a forma que o Espírito Santo te direcionar. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu queria que você não atentasse para o externo, para as coisas exteriores. Mas eu queria que você olhasse para Jesus nesse momento. E se você quiser gritar também, Senhor, tem misericórdia de mim. Você é livre, queridos. Como disse Bira aqui ainda agora, muito bem, não fica preso à liturgia. Nós não temos compromisso com liturgia. Fique à vontade. E se você também, querido, quiser ficar aí na tua cadeira aí e se ajoelhar, fique à vontade. Sabe por quê? Porque Deus se faz presente em todo lugar, amém? Jesus está aqui, está aí. Então fique à vontade, o que importa é que você se humilhe diante de Deus. Porque Ele quer mudar a tua sorte nessa noite. Ele quer mudar a tua vida nessa noite. Agora você tem que ser sincero, Senhor. Há um desânimo no meu coração. Há uma dor no meu coração. Esse é o momento, queridos. Esse é o momento. Humilhação. Humilhação. Deus tem resposta para você. Na medida que... Fique à vontade, queridos. Se tiver gente aí na escuro, na galeria, quiser fazer isso aí, fique à vontade. Deus está te vendo aí. Os olhos de Deus estão em toda parte. Ele te vê. Ele te vê. Essa questão de humilhação é de foro íntimo. É o teu a sós com Deus. É o teu a sós com Deus. Queridos, eu quero me juntar a vocês nessa noite. Eu queria, vamos nos ajuntar. Se você tiver liberdade aí, quiser se ajuntar ao teu irmão aí, nós precisamos do Senhor, amém? Precisamos ou não? Vamos fazer uma oração para Deus. Vamos pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero me ajuntar a vocês e colocar a nossa vida diante de Deus. Precisamos do Senhor. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes, mas que eu te mostrarei, diz o Senhor. Nós precisamos clamar a Ele. Nós precisamos nos humilhar diante da sua presença. Porque nós somos pós-cinza. Nós somos como vermes. Nós somos maus. Precisamos do Senhor. Queridos, o fato de eu estar aqui não me faz diferente de você ou melhor do que você. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua unção. Eu preciso do seu socorro. Eu preciso do seu favor. Levante suas mãos em nome de Jesus. Vamos clamar ao Pai. Jesus está aqui. E o que Ele quer de nós, todos nós, é que nós nos humilhemos diante dEle. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, por esse mandamento, Pai, por esse princípio de humilhação, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos declarar, enquanto igreja, que nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, que nós precisamos de Ti, Senhor. A Tua palavra tem se cumprido. E a Tua palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Senhor, tem misericórdia de nós, para que não tenhamos os nossos corações, ó Deus, como gelo, mas que possa arder nos nossos corações a chama do Teu amor, Deus. Tem misericórdia de nós, homens miseráveis pecadores, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. A Tua palavra diz também, Senhor, que nós sofreríamos, ó Deus, perseguições, e esse tempo tem chegado.
Tem misericórdia de nós para que nós não venhamos a negar a nossa fé. Para que não venhamos, ó Deus, a nos dobrar diante de Baal, Senhor. Mas que possamos permanecer firme, Pai. Ainda que paguemos com a nossa vida. Mas sabemos, ó Deus, que há um lugar preparado, Senhor. Ó Deus, para os fiéis, para aqueles que sustentam a fé, para aqueles que sustentam a convicção em Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que possamos, ó Deus, seguir firmes, Senhor. Ó Deus, empunhando, Senhor Deus, levantando essa bandeira, a bandeira do Teu Evangelho, Senhor, a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais, Senhor Deus, cortante do que espada de 2 gumes. Queremos sustentar, Senhor Deus, uma vida de santidade. Nos ajude, Senhor, a não nos corrompermos, ó Deus, com esse mundo cheio de pecado, Senhor. Mas que possamos sustentar uma vida em santidade, Senhor. Uma vida de compromisso, de cuidado uns com os outros. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque nós somos, ó Deus, na nossa humanidade, Senhor, propensos, Senhor, a desviar do caminho. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nos ajude pela Tua graça. Aqui estão os meus irmãos, Pai, que como eu preciso da Tua graça, preciso do Teu favor. Tu sabes, ó Deus, e eu sei que o Senhor tem resposta. Que nessa noite, Pai, mediante, Senhor Deus, a atitude de humilhação desses amados aqui, Senhor, o Senhor possa dar resposta ainda hoje. Senhor, dê resposta, Senhor. Ministra, a Tua voz possa ecoar nos ouvidos deles agora, em nome de Jesus. Ecoa, Senhor Deus, a Sua voz, que é mansa, que é suave, nos ouvidos dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Estende, Senhor Deus, o Teu olhar de misericórdia sobre a Tua igreja, em toda parte, Senhor. A Tua igreja que nos ouve, ó Deus, pela internet. A Tua igreja aqui, a Tua igreja em Cabo Frio, a Tua igreja no Brasil. Fortalece o Teu povo, Pai. Fortalece o Teu povo, Senhor. Vigora o Teu povo, revigora o Teu povo, Senhor. Aviva a Tua igreja, 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 Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite, Pai. Esse é o nosso clamor. Para glória, para honra, louvor e exaltação do Teu santo nome, Pai. Amém e amém. Deixa eu falar mais uma coisinha para encerrar aqui. Vivemos dias, eu estou falando daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Vivemos dias aonde o mundo tem feito do seu campo de batalha ou da sua seara de trabalho ou até mesmo de combate as ruas. Isso é o mundo, penso eu. Mas o que o Espírito Santo tem me chamado é entrar em uma seara chamada joelho, humilhação. A nossa vitória está nisso, porque o reino de Deus não é dessa terra. Amém? Tudo que foi escrito vai se cumprir. A perseguição vai chegar. Amém? Um dia nós não poderemos mais reunir aqui, que a perseguição vai chegar. Então não se iludam. Não se iludam. Deus tem uma agenda, e a agenda de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir. Isso é o que o Espírito Santo colocou no meu coração nesses dias. A agenda de Deus vai se cumprir. E a nossa seara, o nosso campo de batalha, é o joelho, é a comunhão, é a vida de oração, é a vida de piedade, é a vida de humilhação, é viver igreja, é relacionamento. Esse é o nosso campo de batalha. Sabe por quê? Porque Deus tem preparado uma pátria. A nossa pátria não é o Brasil.
A nossa pátria é eterna, aonde há ruas de ouro, aonde não haverá mais dor, diz o Senhor, aonde só há alegria, e nós viveremos eternamente com o Senhor. Nós precisamos resgatar esse senso de eternidade. Deus tem preparado uma pátria para cada um de nós. A Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, porque são eternas. Porque as coisas dessa terra são passageiras. É tempo de nos prepararmos, porque em breve o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. E Deus te chama a estar preparado, diz o Senhor. Deus te chama a estar preparado. Deus te chama a você limpar suas vestes. Tenha vestes limpas, linho fino. Linho fino. Essa é a palavra que Deus tem soprado aos meus ouvidos nesses dias. A palavra do Senhor diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe essa amada igreja, igreja de Cristo, do qual eu sou parte dessa igreja, e tenho muita alegria de fazer parte da igreja de Cristo. Amém. Essa igreja que se expressa, que exala o bom perfume de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.